Hey you guys, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 palavras em inglês que nós aportuguesamos a pronúncia e que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas que quando a gente for para um país de língua inglesa, a gente precisa aprender a pronunciar da maneira como eles falam. Será que você conseguiria pedir essas comidas em inglês? Bom, a primeira delas é um condimento, na verdade, que a gente usa desde bem pequenininho, quer você ame ou quer que você odeie para dizer que não gosta, é o famoso ketchup. A gente pronuncia lendo letra por letra. Ketchup. Se você for da Bahia, por exemplo, onde eu já morei, eu já escutei muita gente daí falar ketchup. Só que quando você for pedir ketchup num país de língua inglesa, você deve falar ketchup. Ketchup, ketchup. Ou seja, o U, ele não tem nem som de U, nem som de A. Ele tem um sonzinho de A. Então é ketchup, ketchup. E toma cuidado também para não separar a palavra no meio, né? Falar ketchup. Não, é tudo junto. Ketchup, ketchup. A segunda palavra é a comida que a gente costuma colocar ketchup, que é o hambúrguer. Só que essa palavra, se falada desse jeito por um nativo de inglês, ele simplesmente vai ficar boiando. Em inglês, a gente deve pronunciar esse H do início, então a gente vai falar hamburger, 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 hamburger. Agora, preste muita atenção também que o A não tem som de A, hein? É um sonzinho de E. Hamburger. E o primo do hamburger, que é a nossa terceira palavra, é o cheeseburger, né? Que a gente sempre vê escrito na maioria dos locais das lanchonetes com um X substituindo o queijo. Só que em inglês esse X não faz nenhum sentido, porque a gente não pronuncia X em inglês como sendo X, né? Então a gente precisa aprender a falar o queijo, que é cheese. Cheese. A pronúncia de cheese em inglês, ela tem um sonzinho de ch no início e de z no final. Não é um som de S, então é cheese, cheese, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Aí, a nossa quarta palavra, ainda na família do queijo, só que agora doce, é o cheesecake. E aqui a gente não só fala X, mas a gente também fala cake, com uma ênfase bem forte no K. Cake, cake, bem brasileiro mesmo. Só que quando a gente está fora do país, a gente não pode fazer esse sonzinho de que no final. Então, ao invés de falar cheesecake, nós devemos pronunciar cheesecake. Cheesecake, cheesecake. E continuando na família dos doces, a gente tem o queridinho americano, que é o donut, que a gente fala aqui o tempo todo e que a gente até pensa, puxa, essa palavra, ela nem é pronunciada da maneira como um brasileiro pronunciaria, porque afinal de contas é D-O e não D-A, né? Não é donut, é donut, né? Que se eu tivesse que ler da maneira como um brasileiro leria. Mas a gente acaba fazendo essa pronúncia, não sei porquê, e ficou. Então a gente acaba pedindo sempre um donut quando a gente quer comer esse doce, mas que em inglês a gente pronuncia donut. 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 Isso acontece porque, na verdade, esse jeito que a gente aprendeu a escrever donut, ele é a forma mais simplificada da palavra original, que se escrevia assim, ó, donut. Essa primeira parte da palavra significa massa. Toda massa que a gente tem, desde pizza até essas massas doces mais consistentes, a gente chama de dough. Dough. Então ficou donut. Donut. E não done it. Agora, antes da gente continuar, aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo aqui e também se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve para você sempre receber notificação de vídeo novo. Vamos passar então agora para outra palavra que a gente tem certeza que está fazendo a pronúncia gringa, mas na verdade fomos nós mesmos brasileiros que inventamos essa forma de pronunciar, que é a palavra waffle, que a gente fala sempre que a gente vai comer essa gostosura que é super comum nos cafés de buffet nos Estados Unidos. Só que em inglês a gente não pronuncia o A como sendo A, mas sim como sendo um próprio A. Então eu não falo waffle, eu falo waffle.
waffle. E uma dica para você que às vezes se perde quando está lendo alguma coisa em inglês e não sabe se vai pronunciar A ou se vai pronunciar A, você precisa prestar atenção nas letras que seguem o A. Se forem duas consoantes repetidas, como é o caso de waffle, você vai fazer o som de A. Depois a gente vai ter um docinho que ficou super popular aqui no Brasil e no mundo na última década, que é o cupcake. Só que brasileiro adora colocar sílaba onde não tem. Então o cupcake ganhou duas sílabas que em inglês a gente não pronuncia. Ou seja, o cup e o cake, eles vão ter terminações mudas. Então eu não vou falar cupcake, eu vou falar cupcake. 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 E quais os sabores de cupcake que você gosta? Talvez você goste de um cupcake de chocolate. E acontece que muita gente, quando lê essa palavra que é escrita exatamente igual como em português, quer pronunciar chocolate. Só que a gente nem pronuncia esse A. A gente fala chocolate. Chocolate. Então eu quero a chocolate cupcake. Chocolate cupcake. Olha só. Chocolate, esquece o A. Então nunca mais fale chocolate, fale sempre chocolate. E aí a gente tem o cupcake que é o mais famoso de todos, que é o cupcake de Red Velvet. Esse sabor tá cada vez mais famoso nas confeitarias. A gente vê na televisão um monte daquelas competições em que ele aparece. E aqui em português a gente vai falar Red Velvet. Só que quando a gente vai de novo para fora do país, a gente não pode usar essa pronúncia porque, primeiro, o R em inglês não tem o som de R, mas o som de R. E a gente também não pode fazer esse red, né? Porque em inglês esse D é feito por um som de G e não por um som de D. Então a pessoa vai escrever outra palavra na cabeça dela e ser completamente diferente do sabor de cupcake que você quer. Então, Red Velvet em inglês a gente fala Red Velvet. Red Velvet. Tanto o D quanto o T são mudos. Red Velvet. E por fim, uma palavra queridíssima do vocabulário culinário da comida de rua no Brasil, que é o famoso hot dog, que assim como Red Velvet, a gente tem que tomar muito cuidado com esse T e esse G no final, que afinal de contas, mais uma vez, a gente criou duas sílabas que não existem. Hot dog, em português, você pode falar em qualquer cidade do Brasil, mas quando você for para fora, fale hot dog. Hot dog. Hot dog. Perceba que o T e o G são completamente silenciosos. Então, hot dog. Hot dog. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Treinem bastante essa pronúncia para na sua próxima viagem conseguir pedir essas gostosuras, não importa onde você esteja. Não esquece de novo de deixar o seu like, que me dá um baita incentivo para continuar fazendo os vídeos, e também se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui novo no canal. Thank you so much for watching and see you in the next video. Bye!